Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 23 e aqui nós vamos falar sobre as festas e dias santificados a Deus. Vamos ter falando sobre o sabá, o sábado, a festa da Páscoa e os pães ázimos. Nós vamos falar também sobre a cerimônia da primeira colheita, a festa das semanas, a festa das trombetas, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão, a festa das tendas ou cabanas, e aí também nós vamos ter uma conclusão e ainda sobre a festa das tendas vamos falar mais um pouco. Muito rico esse capítulo. E aqui logo no primeiro versículo fala sobre festas e dias santificados a Deus. E o Senhor diz assim a Moisés: orienta os filhos de Israel do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais eu os convocarei, são as minhas santas assembleias, estas são as minhas solenidades. Então, olha que interessante, o Senhor aqui vai falar como deveria ser as festas que eles deveriam comemorar. Lembra, estão se formando, é uma nova nação, um novo povo, e eles estavam vindo da onde? Do Egito. E o Egito tinha o quê? Tinha a forma de fazer, de festejar, e inclusive eu quero falar algo para vocês, que o calendário egípcio é diferente, e também o nosso calendário hoje tem a ver com o calendário egípcio, porque o calendário egípcio ele toma por referência o sol por referência, porque é um calendário solar, ele tem ciclos ligados ao sol, e o mês do calendário egípcio é de 30 dias. E assim foram os mesopotâmios que construíram assim esse calendário. Agora eu quero fazer uma referência ao calendário dos hebreus, que vem dos sumérios, não é um calendário igual ao dos egípcios, não, e também não é igual a nós. Por quê? O dia inicia para nós logo de manhãzinha ao raiar do sol. Para os hebreus, o dia é o que? Inicia no início da noite, no início ali do entardecer, das 18 horas. E o que tem à noite? Tem o sol ou tem a lua? Tem a lua. Então, o calendário dos hebreus, ele tem um ciclo que é um ciclo lunar, que até mês em hebraico se refere à lua também. E o calendário dos hebreus, eles não é de 30 ou 31 dias, é de 28 dias. E esses 28 dias, então, vai faltar para o nosso calendário muitas vezes 2 ou 3 dias, né? Então, o que eles fazem? A cada 3 anos, eles acrescentam um mês ao terceiro ano, para compensar esses dias que não vão ser contados. O que me chama a atenção aqui é que, se a gente voltar lá em Gênesis, o Senhor ali, na hora que ele foi fazer ali a terra, tudo, o que ele fez? Tudo separação. E ele separou o quê? A luz das trevas, ele separou o dia da noite, e para o dia ele fez o quê? O luzeiro, o sol, e para a noite ele fez o luzeiro, a lua, para iluminar a noite. Então o povo de Israel aqui simbolizando o quê? Simbolizando a igreja. Hoje a igreja é considerada a lua, porque nós vivemos em tempos trevosos, em tempos de trevas, e quem ilumina as trevas é a lua. Olha como tudo tem referência na palavra do Senhor. E o calendário, ele é o quê? Tanto para os egípcios, que eram os mesopotâmios aqui que fizeram o calendário, quanto para os sumérios, eles eram regidos o quê? Pelos fenômenos da natureza. Então, para um era para o sol e aqui para os hebreus pela lua. E tudo isso quem criou? O Senhor. O Senhor é o dono do tempo. Ele que define, lá em Gênesis, logo no início, está dizendo que ele que define dia, mês e ano. Então, veja só, todo tempo é definido por Deus, o tempo é de Deus. Isso não é glorioso? E eu também toquei tão forte que o calendário dos hebreus é diferente e começa no entardecer. Eu sempre me perguntei, por que o calendário dos hebreus começava no entardecer? E hoje o Senhor me deu essa resposta, porque quem vai ali está à noite é a lua. E hoje nós, como igreja, nós somos a luz desses tempos trevosos.
Agora vamos começar a falar sobre a primeira festa, que é a festa da Páscoa. E começa aqui no versículo 4, diz assim: Estas, pois, são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias, as quais proclamareis nos devidos tempos. Então, aqui no 5 inicia a Páscoa, olha só. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia, do primeiro mês do ano. No 15º dia daquele mês começa a festa de Yahvé. E agora, já no versículo 6, também vai falar das festas dos pães sem fermentos. Mas agora eu quero parar um pouquinho e falar sobre a Páscoa. E para que a gente lembre um pouco disso, vamos abrir em Êxodo 12 e vamos ver aqui que está detalhado sobre a festa da Páscoa e o que diz. Diz-nos assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o calendário do judeu, o primeiro mês do ano, começa entre março e abril, tá? E como que teria que ser essa cerimônia aqui? Vamos ver. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então, eles iam pegar no 10º dia do primeiro mês do ano, um cordeiro que fosse para cada família, e ia avaliar esse cordeiro, teria que ser um macho, sem defeito e de 1 ano. E eles guardariam esse cordeiro até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel ia imolar esse cordeiro no final da tarde. E eles iam pegar o sangue desse cordeiro, colocar nos umbrais das portas, nas casas onde eles iam depois comer o cordeiro ali. Naquela noite eles iam assar no fogo e também comer com os pães asmos. Depois, mais para frente, lá nós vamos ver que também esse cordeiro não poderia ser quebrado nenhum dos seus ossos. Olha agora a ligação aqui que nós vamos estar fazendo. Então, veja, era o mês de Abib, que estaria sendo chamado o primeiro mês do ano para os judeus. Agora, nesse dia que estava ocorrendo, que eles estavam comendo o cordeiro pascual, que tinha o sangue nos umbrais da porta, o que estava acontecendo nesse dia? O anjo da morte ia passar. Seria a 10ª praga que haveria ali no Egito. Então, olha só, o anjo da morte ia passar pelo Egito, ou melhor, passou no Egito, mas para os israelitas ele passou por cima das casas dos israelitas, porque ali havia o sangue. Por isso que Páscoa é passar, né? Passar por cima. Então, a mesma coisa que seria bênção para os judeus, seria a morte para os israelitas. É como diz o Novo Testamento, que o Evangelho é cheiro de vida para os que são vidas e é cheiro de morte para os que estão na morte. Então, aquilo que muitas vezes é bênção para nós, vai ser maldição para aqueles que não têm o Senhor. E é um mesmo evento, né? Para alguns sendo vida e para outros sendo morte. E olha que interessante, esse cordeiro que era pego lá no 10º dia, avaliado 3 dias ali, que era macho, sem defeito, tal. No 4º dia ele ia ser imolado no crepúsculo da tarde. Agora, vamos fazer associação com a Páscoa com o Novo Testamento. João, no Evangelho de João, lá em 1:29, João Batista, quando viu Jesus, ele disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, eis o Cordeiro de Deus, ele estava se falando uma linguagem do Antigo Testamento, mas aí ele falou que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Então aqui já é a nova aliança. É muito rico isso, a gente fazendo essa associação, né? E o cordeiro, veja só, o cordeiro ali imolado, o sangue, tirou ali o povo do Egito, né? Tirou o povo daquela punição do pecado. Mas na nova aliança, o Senhor nos tira do pecado,
nos tira do Egito espiritual. Ele tira o nosso coração do Egito. Então você vê que antes era uma figura externa, hoje o Senhor trabalha tudo interiormente para nós. Quem hoje é o verdadeiro Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo é Jesus, e Jesus hoje é a nossa Páscoa. E eu quero também dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada vamos ver aqui, João 19, 28 em diante, que vai falar sobre a morte de Jesus. É muito importante a gente ver isso para associar aqui com a Páscoa, para entender melhor. No versículo 28 até o versículo 33, diz assim que depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, teve sede. Jesus aqui está o quê? Na cruz. E ali ele já estava nos seus momentos finais da sua vida. Então ele teve sede, pediu água e deram vinagre para o Senhor. E dessa forma depois o Senhor inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Que dia era esse que estava acontecendo isso? Era o quê? A sexta-feira, que depois no outro dia seria a comemoração da Páscoa. Olha quantas sextas-feiras no ano Jesus poderia ser crucificado? Não, mas ele foi crucificado nesse dia, porque ele estava aqui sendo o verdadeiro Cordeiro Pascual. E geralmente, quando se crucificava uma pessoa, ela não morria no mesmo dia. Ela ficava uns 2, 3 dias, inclusive para morrer totalmente. Mas como no próximo dia seria um grande sábado, eles chamam aqui do dia grande do sábado, diz aqui a palavra, pois era grande o dia daquele sábado, não era um sábado comum, seria ali a parte da Páscoa, né? Seria o sábado ali da Páscoa. Então Pilatos falou para quebrar a perna dos que estavam crucificados, para que eles morressem rápido e pudessem o quê? Ser tirados da cruz e não atrapalhar o sábado deles. Mas quando eles chegaram em Jesus, Jesus já estava morto e não precisaram quebrar suas pernas. Isso também nós vamos lá para Êxodo dizendo que o cordeiro não deveria quebrar osso algum. E aqui o Senhor o que já estava morto. E que horas que ele morreu? Em outra passagem diz que ele começou a agonizar à 9ª do dia. Então ele foi morto ali no crepúsculo da tarde da sexta-feira. Olha que rico, gente. O Cordeiro Pascual não era morto no crepúsculo da tarde? Aqui, então, nós temos o verdadeiro Cordeiro que foi morto no crepúsculo da tarde, o nosso Senhor. Isso é muito profundo. Conforme a gente vai conhecendo mais essas coisas, nós vamos amando mais a palavra, amando mais o Senhor. E eu fico encantada com tudo isso, né? Então, e antes também, agora vamos dar uma olhadinha para a gente fechar esse tema em Mateus 26, da parte de 17 a 19, que diz aqui para nós, os discípulos preparam a Páscoa. Então, antes eu falei quando Jesus estava na cruz e morreu. Agora é antes de Jesus ser preso. Então, quando teve a noite que ele foi preso, então é um dia antes, os discípulos preparam a Páscoa. Então, olha só, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que depois nós vamos estar falando, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com o homem e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram o que o Senhor ordenaram. Então, olha como tudo já estava previsto, porque o calendário é de Deus. Hoje nós vivemos no calendário de Deus, não é calendário mesopotâmico, nem sumério. Hoje o nosso calendário é de Deus. Ó Senhor Jesus, e vamos ver agora no versículo 26, que é a ceia do Senhor. Diz assim: enquanto comiam, ali estavam tomando a Páscoa, né? Tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ué, que corpo? O corpo do verdadeiro Cordeiro. Lembra que lá eles não tinham que estar comendo?
o cordeiro, aqui o Senhor pega o pão e dá o pão para eles e fala: esse é o meu corpo, é o cordeiro que um dia foi comido lá no Antigo Testamento. E a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então aqui o Senhor estava tomando a Páscoa e fechando um ciclo da antiga aliança, dizendo: agora eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir de agora não vai ter mais sacrifício, o meu sacrifício basta. Então olha que rico. E o que nós temos aqui também? Que nós saímos da Páscoa conforme foi celebrado antigamente, nós entramos numa nova era, é de tomar a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor é assembleias dos chamados para fora do Egito espiritual, para fora do mundo, para fora das trevas. E hoje nós tomamos a ceia como a celebração desse momento e fazendo memória do Senhor, e essa memória é já trazendo assim presente já a segunda vinda do nosso Deus. É muito rico, né? Então nós vemos que o nosso calendário, a nossa Páscoa, não é mais da antiga aliança, mas agora é a ceia do Senhor. Aleluia! Vamos dar continuidade ao versículo 6, que fala das festas dos pães sem fermentos, que era durante 7 dias eles iam comer pães ácidos sem fermento. Então, essa festa dos pães ácidos, ela vinha bem em seguida da Páscoa. Veja só, a Páscoa ela era comemorada no primeiro mês do ano, que era o mês Abib ou mês Nissan, dependendo da tradução, né? E aqui nós temos no 14º dia Páscoa do primeiro mês. E a festa dos pães asmos começava quando? No 15º dia. E seriam 7 dias corridos, consecutivos, que eles iam comer pão sem fermento. Lembra, fermento, ele tem o símbolo do pecado. Então, eles estavam deixando o Egito nesse momento. Então, significa, vocês estão deixando o fermento do Egito e indo para a terra prometida. Então, o símbolo do Egito é o fermento e não deveria ter fermento na casa deles, e assim como não deve ter na nossa casa também. Pois depois da Páscoa, da morte do Senhor, que revela no Novo Testamento, nós temos o quê? Que ter uma vida em santificação. Por isso que depois que eles saíram do Egito, eles começaram o quê? Ter uma legislação, uma ordenança do Senhor para ter uma vida de santificação na presença do Senhor. Assim também nós devemos estar marchando hoje para a terra celestial, não é verdade? E se nós formos ver também lá em Hebreus 11, nos diz o quê? Que nós somos peregrino, que essa terra não é nossa, esse tempo não é nosso e esse calendário não é nosso, porque nós somos peregrinos nessa terra. Veja, a Páscoa se consumou com a vinda do Senhor Jesus e a morte do Senhor Jesus, porque ele tirou o pecado do mundo. E agora temos um viver, um andar na presença do Senhor, que isso significa o quê? Comer pão sem fermento. Vou voltar agora no versículo 3 do capítulo 23, que eu acabei passando. Olha, diz assim: durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso, de descanso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum, onde quer que habiteis, será o sábado, será o sabá, dedicado ao Senhor. Nesse capítulo a gente vê que fala sobre festas e dias santificados a Deus. E aqui nós temos que ver que um dia santificado ao Senhor, e a primeira festa, é o sábado. E o sábado a gente já sabe que é o 7º dia. Nós aqui, como na tradução é sábado, nós traduzimos para sábado. Mas lá na palavra foi o 7º dia quando o Senhor descansou. Então, nós temos o primeiro
mês do ano teria a Páscoa, mas em toda semana tem o dia do descanso. Então, o sábado ele acaba regulando, o sétimo dia acaba regulando todas as outras festas, porque são chamadas de Santa Convocação, que trabalhará 6 dias e descansará um dia. Vamos falar um pouquinho desse descanso. O descanso aqui era o descanso do trabalho físico, sim, mas eles iam servir ao Senhor nesse dia. Então tinha serviços voltados ao Senhor. Ali estava o quê? Cumprindo o que hoje nós temos no Novo Testamento. No Novo Testamento, quem é hoje o nosso descanso? Todas as festas aqui que nós temos no capítulo 23 foram cumpridos em Cristo, e Cristo hoje é o nosso descanso. Então, o nosso descanso hoje não é a gente ficar em casa sem fazer nada, não é o descanso físico, mas o princípio do descanso é o descanso espiritual. Sabe por quê? O pecado ele trouxe um peso para nós. E o Senhor trouxe o descanso espiritual e é eterno. Veja só, no Antigo Testamento fala assim, o sábado do Senhor. No Novo Testamento fala o Senhor do sábado. Então, ele é o mesmo Senhor. E eu quero ver com vocês aqui, olha, para a gente falando de descanso, olha no Novo Testamento, em Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, hoje, nós em Cristo estamos no descanso. Aqui no Novo Testamento, os fariseus estavam colocando uma carga de muitas ordenanças sobre o povo. Inclusive, o Senhor, quando viu a multidão, o que ele falou? Que ele teve compaixão da multidão, porque a multidão estava sem pastor. Eram ovelhas sem pastor, o Senhor teve compaixão. Os fariseus estavam impondo um peso de lei sobre o povo e eles não estavam suportando mais. Aí o Senhor fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados. E depois ele fala: Acharei descanso para vossas almas. Então, o sábado, ele se consumou em todas as festas do Antigo Testamento, já foi consumado em Cristo. Ali em Cristo já foi consumado todas as festas, porque veio o descanso em Cristo. Agora, em outro sentido, no Novo Testamento nós vemos que ainda não se consumou completamente. Sabe por quê? Se a gente vê lá em Hebreus 11:16, diz assim: nós que somos peregrinos nessa terra, né? Nós aspiramos por uma pátria celestial, quando estaremos no novo céu e na nova terra. Então, agora nós também estamos a caminho. Como o povo ali no deserto, nós também estamos a caminho. Nós estamos a caminho ao quê? A um novo céu e uma nova terra, mas agora com uma diferença do povo lá do Antigo Testamento. Hoje Deus é o Emanuel, é o Deus conosco e Ele habita dentro de nós. Hoje Ele não habita simplesmente num tabernáculo, ali onde Ele aparecia num tabernáculo físico e falava com os sacerdotes. Hoje o Senhor fala diretamente conosco por meio da sua palavra. Como esse capítulo ele é muito rico e muito longo, essa vai ser a parte 1 de Levítico e eu vou fazer depois a parte 2. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha
descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.